de MVC, onde a gente divide as funcionalidades, aquilo que tem interface com o usuário, aquilo que controla os dados e a parte básica, que é o modelo. Então, deu um problema no controle. Ele tentou salvar um curso aqui e deu um erro. Tá? Já tinha o curso lá com aquela sigla. Então, eu fiz uma busca aqui e já tinha o curso. Eu não posso vir aqui, ó, e dar um solt. Por quê? Porque a minha tela é gráfica. Tá? Não tem nada a ver eu fazer isso daí. Tá? Beleza. Então, o que eu posso fazer, então? Bom, eu tenho que dar um jeito de avisar o controle, ou seja, eu vou tentar adicionar um curso. Esse curso já existe, eu tenho que falar para ele, ó, para aí. Para que já tem um curso com esse nome. Tá? Ah, professor, põe aquele negócio que você ensinou para nós lá, que joption_pane.showMessage. .showMessage e dá uma mensagenzinha lá e já era. Diz, vírgula, e põe a mensagem lá. Houve um erro. Só que surge o problema. Eu não tenho a interface, eu não tenho a tela, então eu não posso usar diz. Então eu tenho que usar nu aqui, para depender, para travar todo mundo. E lá na minha tela eu não sei que aconteceu um erro. Entendeu? Então eu tenho duas coisas. Eu tenho camadas, tá? E a visão é a parte de cima, mais próxima ao usuário, e o controle é a parte de baixo, mais próximo aos dados. Tá? Aí o que acontece? Eu vou ter que dar uma mensagem, falar, ó, aconteceu um erro aqui. Mas e se eu não estou usando interface gráfica e não estou usando o swing, eu estou usando um outro tipo de interface gráfica? Já não vai funcionar também. Então, como eles são independentes, eu não posso ficar dependendo de algum tipo de interface para me comunicar entre os dois. Tá? E aí que surge a ideia de exceção. Tá? Então, vamos ver o que é a exceção. Então, eu deixei aqui, ó, uma transparênciazinha aqui. Vou voltar aqui. Vamos entender a exceção. Já entenderam quando ela vai acontecer? Agora vamos entender o que é essa exceção. Tá? Então, o que é exceção? Tá? Exceção é algo inesperado que aconteceu durante a execução do programa. Ah, professor, deu um erro? Não, não é bem erro, é uma exceção. Exemplo, você vai salvar um curso com a mesma sigla, não pode. Só que na tela você não vai ficar pesquisando toda hora se aquele curso existe ou não, se aquela sigla existe ou não. Por quê? Porque você gasta a banda. Principalmente se você estiver trabalhando com um esquema de uma aplicação cliente-servidor, onde o cliente está num lugar e o resto está no outro, tipo uma aplicação web. Então, lá na interface, eu não vou acessar o banco, não tem como acessar no navegador, acessar o banco diretamente. Por quê? Porque isso é custoso. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber os dados do jeito que o cara digitou e, na hora de fazer a ação, falar, opa, não pode, isso aqui está errado, já existe esse curso com essa sigla. Tá? Só que eu não posso apresentar na tela, por quê? Porque eu estou lá no servidor. Tá? Então, eu estou separado, eu estou longe uma coisa da outra. Então, a ideia de tratar a exceção é o seguinte: o que é uma exceção? Representa uma situação que normalmente não ocorre. Tá? Representa algo de estranho ou inesperado no sistema. Então, quando eu penso isso daí, é qualquer coisa que for diferente do padrão normal. Então, você fala, quando eu estou salvando, o que eu faço? Digito os dados, mando lá embaixo, ele cata, grava no banco e finalizo. Acabou. Ah, beleza. Então, isso daí, quando dá tudo certo, ele faz isso. E se der um problema nesse meio tempo? Ah, faltou digitar, tá um campo em branco ou alguma coisa assim, você tem que avisar, tá? E aí, essa é a ideia. A exceção é quem vai fazer isso, tá? É quem vai avisar lá em cima que ocorreu algo estranho aqui embaixo. E também tem exceções que acontecem
dentro das instruções, dentro das funções, dentro das classes que existem dentro do Java. Exemplo, você vai tentar fazer um cálculo com um valor numérico, ele vai chiar. Tá? Você tenta transformar uma letra num número, ele vai falar, opa, isso aí não existe, filho. Tá? Então, existem algumas formas, alguns erros que são gerados pela própria máquina virtual e pela própria linguagem. Tá? Então, como funciona? O sistema de exceções do Java funciona da seguinte maneira. Quando uma exceção é lançada, ou seja, quando um erro é detectado, quando um problema é detectado, a JVM, quem que é JVM? É a máquina virtual Java, ou seja, quem roda o programinha Java. Tá? Lembra lá no começo da disciplina, quando eu falei, ó, o JVM lá, ele é instalado quando você instala o JRE. Esse JRE, ele instala essa JVM que os programas Java usam as funções que tem dentro da JVM para fazer interações com o usuário e para fazer todas as ações com o computador. Tá? Então, essa JVM, que é essa máquina virtual que roda os programas, ou seja, quem roda os programas, entra em estado de alerta. Então, fala, opa, aconteceu alguma coisa. Tá? Aí, o que ele vai ver? Ele vai ver se o método que chamou aquela função, o método que, imagina lá, sua tela chama a função de salvar e o salvar fala, ó, tá errado aqui. Tá? Então, lá na minha tela, eu vou ter que pegar essa exceção. Vou ter que saber que isso aconteceu. Tá? E aí, sabendo o que aconteceu, eu vou tratar essa exceção ou esse problema. Tá? É extremamente importante quando desenvolvemos aplicações com várias camadas, como eu havia dito lá. Ó. Sendo que somente a camada de visão é quem faz a interação com o usuário. Então, as camadas lá de baixo vão gerar um erro. Falar, ó, deu isso aqui. E vai passando para as outras camadas, até chegar onde? Até chegar lá na tela, a parte da tela, na parte de interface, para mostrar para o usuário que está acontecendo. Tá? Ah, professor, então eu trato a exceção só na tela? Não. Se você consegue resolver o problema, você consegue resolver esse problema gerado, essa exceção gerada, não tem problema nenhum. Você trata no meio do controle, em qualquer lugar, e continua a execução, normalmente. Exemplo, eu tentei abrir o arquivo não estava aberto, mas eu vou tentar de novo. Ah, tá bom. Então, eu tenho que o arquivo não sabia se estava aberto, tentei gravar lá, gerou um erro, gerou uma exceção, falou, opa, essa exceção é porque o arquivo não está aberto, então eu vou lá e faço o quê? Abro esse arquivo ou crio esse arquivo. Tá? Então, é isso que a gente pode acontecer, isso pode acontecer. Mas, geralmente, a parte de interface com o usuário, que você precisa mandar uma mensagem para o usuário, é feita só pela visão. Então, eu tenho que gerar uma exceção lá embaixo para ela chegar lá em cima. Quais são os tipos de exceções? Unchecked. Tá? Eles chamam de exceções que não são marcadas e não obrigam o desenvolvedor a fazer o tratamento delas. Porém, pode gerar exceções e parar a execução do problema em casos excepcionais. Tá? Então, vamos ver um caso desse aqui. Eu vou pegar aqui, vou pegar aquele projetinho que eu criei o teste lá. Não, vou criar um novo aqui. Não custa nada, né? Barato. Vou criar um projeto novo aqui. Não, vou fazer dentro do projeto de interface com swing. Aqui dentro, eu vou criar um pacotinho aqui, ó, um Java Package, e vou chamar ele de tratamento de erro. Tratamento erros. Aqui dentro eu vou criar uma classezinha com um main, tá? Só para a gente ver, fazer alguns exemplozinhos. Tá? Aqui dentro eu vou colocar lá o meu public. Beleza. Aqui, então, eu vou mostrar para você um exemplo de unchecked exception, ou seja, uma exceção que ele não gera erro. Tá? Porém, pode dar um erro. Então, eu vou criar aqui, ó, string número. Vou criar um scanner aqui. Ler é igual new scanner.
system. .in. Tá? Criei um scannerzinho aqui. Então, ó, eu vou ler uma string número e transformar essa string em inteiro. Ah, professor, mas aí, imagina que fosse uma telinha onde você tem um texto lá, um campo texto lá, e aí você joga um número lá. Era para você jogar um número, você jogou uma letra. O que vai acontecer? Então, você precisa tratar isso. Tá? Então, aqui, eu vou pegar assim e vou fazer o seguinte. Vou falar aqui, o número é igual. Como que eu transformo de texto para número? Existe um cara que chama assim, ó, integer.parseInt. Então ele pega essa string número que está aqui, tá? Ele pega essa string número aqui e vai fazer a leitura dela, e vai transformar ela num número realmente, para mim poder fazer cálculo, porque a gente sabe, quando você lê como um número como string, dentro de uma string, ele é tratado como uma string, beleza? Então aqui eu vou fazer a leitura dele. Vou dar vou colocar aqui, ó, digite o número. E aqui embaixo eu vou dar um número é igual ler ponto next line. Tá? Eu li esse número como sendo um número como um número qualquer, tá? Só que eu estou lendo como sendo o quê? O next line lê como uma string. E aí eu estou trocando. Então aqui eu estou transformando a string em um inteiro. Tá? E aqui embaixo eu vou dar um print nele aqui. Tá? E aqui eu vou imprimir o número. Algo simples. Bem basicão mesmo, só para vocês terem uma ideia do que pode acontecer. Então aqui, ó, não vai dar erro. Tá vendo? Ele não pediu, ele não chiou, não fez nada aqui. Então eu vou pegar, dar um run file aqui. Ali, ó, digite o número. Eu vou lá digitar lá 231. Tá lá, ó, 231, transformou. Tá? Só que se eu rodar esse cara aqui e colocar lá 123 A123, olha lá que bonito. Ah, professor, deu um monte de erro, dá um monte de erro. Isso acontece, principalmente quando a gente está trabalhando na interface gráfica. Tá? Por quê? Porque lá a gente trabalha só com texto, a gente precisa fazer conversões, essas conversões podem gerar erros. E tá vendo, ó, ele não deu erro antes, ó. Ele não falou, tem um erro aí. Não tem, tá? Isso são exceções unchecked. Ou seja, são exceções que ele não avisa você, tá? Que o ambiente não avisa, que o Java não avisa você, por quê? Porque não é o padrão dar uma exceção, tá? É algo comum de se fazer. Mas aí eu preciso também tratar esse caso. Então essas são, a gente chama de unchecked, tá? Existe um outro formato, deixa eu pegar aqui, deixa eu criar um. Isso aqui é para trabalhar com data, tá? Importa o due date, então eu estou criando aqui, ó, quando eu uso o new date aqui, eu estou colocando, criando uma data com a data e hora de agora. Tá? Então, quando eu dou um new date aqui vazio, dentro de data, eu tenho a data atual. Quer ver? Ó, se eu vier aqui embaixo aqui, ó, e dar um... De novo. E eu imprimir aqui, ó, a data. Tá? Vou rodar aqui só para vocês verem. Vai.
Digite o número 1, 2, 3. Olha lá, ó a data aqui, ó. Hoje é terça-feira, 1º de junho, às 5h13 e 23 segundos do ano de 2021. Tá? O Leandro perguntou aqui, eu posso colocar um TriCat global para capturar esses imprevistos? Não. TriCat é bem específico. Vai colocar em algum lugar para pegar algum erro. Na verdade, você pode colocar. O problema é que você não sabe que erro foi, então você não sabe como reagir. Então, quando você tem um erro, você tem que saber exatamente que erro que é para você poder reagir a esse erro. Ou tratar ele, ou avisar o usuário que não tem o que fazer e cair fora. Tá? Então, aqui eu consegui colocar a data. Ó. Mas agora eu quero fazer uma coisa diferente. Ó. Eu quero criar uma data a partir de uma string. Tá, vou colocar lá, ó, eu acho que é dia, mês e ano. Mês, ano, dia. /10/10. Tá, então aqui eu vou dar um run file. Olha lá, ó. 10 de outubro de 2012. Beleza. E se eu fizer isso aqui? O que vai acontecer? Tá? Se eu rodar esse cara aqui, ele vai dar um erro de novo. Olha lá, outra coisa. Ó. Ilegal argument exception. Ele tentou. Esse argumento aqui é ilegal para esse construtor que cria data com base numa string. Tá? E esse é outro unchecked. Certo? Mas existem alguns erros. Exemplo, eu quero que o usuário digite uma data e eu quero transformar essa data em essa string que ele digitar numa data. Aí eu vou usar uma date format. Isso. Simple date format. Existe uma classezinha aqui, essa classezinha aqui é bem legal. Tá? SDF. Então, essa classe aqui, o que ela faz? Ela consegue fazer transformações de data. Eu pegar uma data em string e transformar essa data numa data normal. E pegar a data e transformar em string de novo. Então, consegue fazer essas transformações. Tá? Aqui eu vou passar o padrão. Vou falar assim, ó. Eu quero dia, barra, mês, barra, ano. Tá? Então, esse carinha aqui, ele faz o quê? Permite converter de data para string e vice-versa. Então, esse carinha Simple Date Format aqui, eu só especifico o padrão. Porque quando eu apresentei a minha data aqui, ó, eu vou voltar ao data normal, tá? Olha o new date aqui. Tá? Quando eu apresentei esse cara aqui, o que acontece? Ele fica um negocinho bem feinho. Deixa aqui. É minúsculo. Acho que tem um format ainda, André. Não, mas não, aqui eu só vou mostrar uma coisa. Aqui eu coloquei, eu não vou digitar o número aqui, tá? Digitei o 12. Tá vendo esse formato, ó? Para nós aqui, se o cara vê um formato desse aqui, o cara começa a chorar, que não sabe o que está acontecendo. Tá? Então você quer que seja apresentado no formatinho bonitinho, dia, mês, ano. Tá? Então aqui, ó,
eu posso vir aqui e falar assim, ó, SDF, ponto. Aí o que o Wilson falou lá, ele vai dar um format e vou passar a data. Então o que ele vai fazer? Ele vai transformar essa data aqui para esse padrãozinho aqui, ó. Aí, ó. Ah, agora você sabe. Se você vê isso aqui, você sabe que é a data, né? Mas agora, se eu pedir para o usuário digitar a data, e eu quero transformar esse cara numa data realmente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou criar um outro aqui, vou chamar assim, date outra data. Tá? Agora, eu vou pedir para o meu usuário aqui, ó. Não vou pedir para ele digitar um número, eu vou pedir para ele digitar uma data. Vou deixar um número aqui, vamos pedir para digitar a data aqui. Vou copiar, né? Mais fácil. Tá? Digite uma data. Pode até colocar assim, ó, no padrão, dia a dia, DD/MM/AAA. O cara vai errar, a gente sabe disso. Tá? Que ele faz de propósito, o nosso usuário faz de propósito. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero transformar esse número aqui, ó, vou colocar assim, string, data, string. Aí eu criei aqui esse data string. Agora eu vou ter que usar essa nossa data para fazer um cálculo, para fazer alguma coisa. Então eu tenho que jogar no formato de data, tá? Então eu vou falar assim, ó, outra data é igual, usa aquele cara de formatação, e aí eu uso o parse, né? E passo a minha data string. Porque não existe leitura de data, tá? Aí o que aconteceu? Ó? Tentei fazer o parse, ó. Ele gerou um erro aqui já, ó. Ah, o que significa isso? Esse aqui é a checked exceptions, tá? O que são checked exceptions? São exceções explícitas, ou seja, a pessoa é obrigada a tratá-la, tá? Então, por que é obrigado a tratar? Porque nem sempre a pessoa vai digitar um número aqui, não vai digitar a data no formato certo, tá? Então, esse método parse do SDF, ele tem uma checked exception, ou seja, uma exceção checada, ou registrada, ou marcada. Então, ele é marcado. Se você tentar rodar, ele não vai rodar. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vai falar, ó, esse cara aqui não está sendo tratado, ó. A exceção parse exception precisa ser tratada, capturada, caught, né? Ou declarada in true. Tá? Então, aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso tratar esses caras aqui dentro. Tá? Então, essa é a ideia desses dois tipos de exceção. Unchecked são não tratar, não explícitas. Tá? Ele não pede para você tratar. Mas, se acontecer, ele vai parar tudo e vai dar pau. Tá? Se você não tratou. E essa daqui, ele obriga você a tratar. Tá? Então, existem esses dois tipos. E aí tem exceções que são os erros do Java. Tá? Então, imagine o erro lá de dentro da máquina virtual Java. Isso você não tem nem como tratar. Tá? São erros internos da máquina. E aí você faz o quê? Deixa acontecer. Deixa o pau comer. Para, seu programa para. Aí, então, quando acontece essa exceção, o que acontece? Imagine, seu programa está rodando, gerou uma exceção. Ele para ali. Tá? Da mesma forma que a gente rodou, quando a gente rodou aqui, ó, deixa eu tirar comentar essa linha aqui. Se eu chegar aqui e rodar esse cara, ó, run file, em vez de um número eu digitar umas letras aqui, ó, o que ele faz, ó? Ele parou, ó. Ele avisa aqui, ó,
tratando a exceção na linha 35, ó. Tá? Então, na minha linha 35 é que aconteceu esse erro. Então, eu sei que foi aqui, ó. Tá? O que que aconteceu? Aconteceu essa exceção aqui, ó. java.lang.numberFormatException. Ou seja, o formato do número está errado, porque o ASAS não é um formato numérico. Tá? E aí ele vem mostrando onde está acontecendo isso, ó. Ele fala, ó, aconteceu aqui, a parada foi aqui, mas na verdade aconteceu lá dentro. Essa exceção foi gerada dentro da classe NumberFormatException Java, tá? Dentro da minha classe integer.java e desse método integer.java. Então, ele foi gerado dentro de uma outra classe e chegou para mim a partir dessa linha. Então, quando a gente está querendo corrigir um erro, o que a gente faz? A gente vem analisando dentro do nosso código aqui, ó, dentro dessa... Isso aqui eles chamam de pilha de execução. É o rastro da pilha, tá? Então, o que significa o rastro da pilha? É que o meu programa chamou, ó, chamou o integer.parseInt, que foi esse cara que está executando aqui na linha 770. Se você clicar nele, ele vai abrir o cara ali, ó. Tá vendo? Esse cara aqui chama outro parseInt, que é esse cara aqui. E aqui foi gerada a exceção. Tá vendo? Então, essa exceção aqui que foi gerada, ó. Essa é uma exceção que foi gerada. Depois a gente vai aprender a gerar exceção e fazer tudo isso. Tá? Então, essa sequência de ações que foram feitas, isso a gente chama de pilha de execução, ou seja, a gente tá eu chamei um programa, então meu programa parou aqui, ó. Meu programa parou aqui, chamou esse integer.java, que por sua vez chamou outro método, que por sua vez chamou outro cara. Então ele vai um chamando o outro, chamando o outro. Isso é o que acontece na execução de um programa, tá? E aí, o Java, o que ele faz? Ele pega e traz esse rastro da pilha, tá? É o stack trace. Stack trace é o quê? É tudo que, a partir da onde deu o erro, ele vai mostrando todos os programas que foram chamados, todas as funções que foram chamadas, todos os métodos, um a um, até chegar no fim deles. Tá? E aí a gente consegue detectar onde está o erro. Aonde que eu detecto o erro? Procura aqui, ó, o primeiro cara que eu fiz. Esse aqui, ó, esse ponto Java que eu fiz. O erro está aqui, ó. Eu que errei. Não é o Java que está errado, não. Tá? Aí, para tratar isso, professor, aí eu preciso tratar essa exceção aqui, ó. Como que eu trato uma exceção? Ah, vamos ver lá. Vamos voltar lá. Tá? Então, esse stack trace aqui é como que é a sequência de passos e qual a exceção que foi gerada. E aí, a partir daí, eu consigo identificar onde está o erro, tá? E fazer o acerto. Ah, tá aqui, ó. Então, como que eu trato a exceção? Tem duas formas. Usando o try-catch, tá? Ou usando o throws. Professor, qual a diferença? O try-catch é quando eu vou tratar a exceção, tá? Então, eu vou resolver o problema. Beleza, se eu vou resolver o problema, eu trato ela, eu uso o try-catch. Agora, quando eu quero que os outros resolvam para mim, aí eu dou um throws. Porque o throws ele faz com que deixe para outro método resolver o problema. Então, eu vou dar um exemplo do try-catch, tá? Então, tá aqui, o try-catch tá aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei que o erro vai dar aqui, ó, nessa transformação. Então, o que eu faço? Eu ponho um try aqui. Então, o que o try quer dizer? Tente. Tente fazer isso aqui, ó. Se eu conseguir, tá? Se eu conseguir, ele vai passar aqui, vai pular o catch e vai embora, tá? Então, é o que vai ser tentado. Aqui é o trecho de código que eu quero analisar se tem algum problema, tá? E aí, se aconteceu algum erro, eu dou um catch, tá? Esse catch é para capturar. Capturar que exceção? Aí eu vou ter que explicar qual é a exceção. Se você quer pegar qualquer exceção, você faz assim, ó. Qualquer exception E. Qualquer exceção E que aparecer. Tá? Então aqui eu estou dizendo assim, ó. Tente fazer isso. Tente fazer isso. Qualquer exceção que acontecer, trato ela. Outra gente pode colocar aqui na frente, né? Aí vocês põem do jeito que vocês quiserem aí. É gosto.
Tá? Então, ó, tente fazer isso. Se acontecer o erro, eu posso vir aqui. Então, eu posso pegar aqui e colocar assim, ó. Posso pegar e colocar só um erro aqui, ó. Houve um erro. Houve um erro. Sim, o Leandro perguntou se eu posso criar uma classe personalizada de erro. A gente vai aprender a criar a classe personalizada de erro. Tá? Certo? Ó. Então, o que vai acontecer aqui? Olha que interessante. Ele vai tentar fazer isso. Se isso deu certo, ele pula isso daqui e continua a execução do programa, normalmente. Agora, se eu tentei fazer isso aqui e ele gerou um erro, que erro? Eu pus exception, então qualquer erro que dá, ele vai parar nesse cara. Tá? Então eu vou rodar aqui, ó, run file. Agora eu vou jogar lá, digitar um número, vou digitar letras aqui, ó. Olha lá, ó. Não deu mais o erro. Por quê? Porque eu tratei esse erro que ia dar. Como que eu tratei esse erro? Eu coloquei um cat em exceção. Que exceção? Todas. Ah, beleza, professor. Então aqui é fácil. Por quê? Porque qualquer coisa que ele digitou errado, eu posso colocar uma mensagem assim, ó. Você não digitou um número inteiro. Beleza. Só que acontece de eu ter várias exceções. E eles recomendam que você nunca faça tratamento com exception erro. A não ser nesse caso, que o único erro é relacionado a isso aqui. Mas pode ter, dentro do try, ter várias ações. Tá? Então eu posso ter várias linhas aqui, ó. Posso fazer várias coisas aqui dentro. Exemplo, eu só vou apresentar um número se a pessoa digitar o número certo. Então esse cara aqui, ó, pode estar aqui dentro também, ó. Tá? Então, se ele vier aqui e passar por tudo isso daqui, ele vai pular esse cara e vai embora. Se ele der erro aqui, ele para a execução desse cara. O erro foi aqui? Foi. Ele pula daqui para onde? Para cá. E executa o que tiver dentro do cat. Tá? Então, se eu rodar isso aqui agora, ó, eu digitar um número certinho aqui, ó, ele vai ignorar tudo. Ó. Ele vai imprimir o número e vai cair fora. Tá lá. Ó. Tá? E se eu pegar isso daqui e digitar o número errado? Tá? Vou digitar aqui algo com letra. A, 2, 3. Tá? Eu digitei isso, que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, vai tentar fazer isso. Não vai conseguir, ele vai parar a execução aqui. Como ele está dentro do try cat, ele vai pular para o cat e vai executar isso daqui. Não vai executar essa linha de baixo. Então, quando eu estou no try, gera uma exceção, ele para na linha que gerou a exceção e pula tudo o resto até o cat. Aí, se eu não tiver cat, ele para a execução do programa. Tá? Então, bastante atenção para isso. Tá? Então, eu digitei 1, 2, 3, dei Enter. Ó. Você não digitou o número inteiro. Tá vendo? Não gerou erro. Por quê? Porque eu tratei a exceção. Agora, se eu fizesse isso daqui, eu vou criar um método público aqui dentro. Vou chamar aqui de converte. Eu passo aqui uma string x. X como string é feio, né? Mas tá bom. Tá, ele vai receber uma string x e vai retornar o inteiro. Ah, então beleza. Ó, criei uma função que faz a conversão. Ah, o que eu vou fazer com ela? Fácil, eu vou fazer isso aqui, ó. Vai fazer a conversão. Então ele vai receber um cara e vai retornar outro. Ah, então ele vai receber return. Tá, ele vai receber o x lá e vai transformar o x em inteiro. Beleza, bonitinho. Vou tirar esse monte de coisa daqui, tá? Eu vou comentar esses caras aqui. Aí, aqui eu vou deixar só isso aqui para imprimir.
Vou fazer assim. Vou ver. Eu vou pegar, vou dar uns 21, converter e passo o número. Olha aí que bonito. Eu chamei a funçãozinha e converte o número. Então ele vai vir aqui, vai executar esse cara, vai voltar para cá e apresentar ele como numérico. Bonito. Só que aqui, ó, eu vou digitar o quê? Algo errado. A1, 2, 3. Pá, gerou uma exceção. Agora, olha que legal. A minha pilha, tá? O meu stack trace aqui, o rastro da exceção, ele chamou, falou, ó, você estava em exceções no principal, no main, chamou o convert, lá no convert deu erro na linha 20. Você vai lá no 20, ó. Ah, tá. Então aqui dentro eu tenho que tratar, mas eu tenho que retornar um inteiro aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso falar assim, ó, quem quiser tratar a exceção é que trate. Quem chamar essa função é que vai tratar a exceção, ou seja, ele tem que garantir que ele passou um número. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar um cara assim, ó, throws. Vamos ver se ele vai trazer aqui. Olha que interessante. Então essa função aqui, ó, ela vai tentar converter. Só que se ela gerar um erro, se ela dar um pau, porque veio número e letras, ela vai, em vez dela parar a execução, ela vai falar assim, ó, quem chamou que trate. Tá? Então aí o erro vai cair em quem? Vai cair para cá, ó. Então se eu vier rodar esse cara, ó, digite um número. Tá vendo? Então ele falou, ó, é no main, ó. No main que você tem que tratar esse cara. Tá? Por quê? Porque o convert me gerou uma exceção, eu tenho que me virar. E aí eu faço o try catch aqui, ó. Então eu posso vir e colocar essa funçãozinha aqui dentro, esse carinha aqui, ó, Ctrl C. Tá vendo, ó? A exceção não vai ser gerada aqui, a exceção vai ser gerada aqui, ó. Mas eu estou retornando ela, devolvendo ela para os outros, tá? Então se eu vier aqui rodar, ó, tá vendo, ó? Então a exceção foi gerada aqui, ó. Esse cara que dá a exceção, mas eu estou passando ela para os outros. Eu estou deixando passar para lá. Aqui então eu vou criar um outro, ó. Vou criar um outro público aqui para converter data. Para você ver a diferença do checked e do unchecked. Tá? Aqui eu vou colocar como date, então ele vai retornar uma data. Ele vai receber convert data. Ele vai receber um X. Aí o que eu vou fazer? Beleza, eu vou pegar minha funçãozinha, o carinha que eu uso para converter data aqui, ó. E vou colocar lá dentro. Tá? Então esse daqui eu vou fazer o quê? Eu vou dar um return nele aqui, ó. Return. Vou colocar esse cara aqui. Eu tiro. Vou pôr ele aqui dentro. Então essa funçãozinha, ó, ela recebe uma string X e me retorna uma data baseada nessa string. Aí, ó, lembra que ele tava aquela exceção? Por quê? Porque ela é uma checked exception. Então ele vai gerar essa exceção. O que eu posso fazer? Ao invés de eu tratar ele aqui dentro, eu posso vir fazer isso aqui, ó. Colocar o throws. Tá? Ou seja, ele converte. Mas se der erro, ele mandou erro embora. Tá? Aí você pode ver, ó, aqui ele não está dando erro mais, ó. Beleza. Mas aqui embaixo, ó, na hora que eu for pegar essa data aqui, ó, outra data recebe converte data número, ele vai gerar o erro. Por quê? Porque essa função aqui, ó, então
o que ela fez? Em vez dela tratar aqui dentro e tentar resolver, ela fala assim, ó, quem chamou é que se vire, tá? E aí eu faço meu tratamento aqui, ó. Aqui ainda, quando é uma check de exception, o nosso ambiente NetBeans, ele já ajuda. Ele vem aqui, ó, você clicar aqui e mandar colocar aqui, ó, circule o statement com tracket, ele vai colocar o tracket aqui, ó. Só que eu vou pôr esse logger aqui que eu não gosto desse cara, não. Eu vou colocar assim, ó, vou colocar um salt aqui, ó. Data inválida. Tá? Então, ó, tá vendo? Então eu posso fazer duas coisas. Eu posso tratar no próprio local, ou eu posso deixar para quem chamou essa função fazer esse tratamento. Vou fazer o logger aqui. Tá? Então, se eu rodar esse cara agora, ele vai pedir primeiro o número. Eu vou digitar lá. Digitei errado. Ele passou. Tá vendo que ele continua a exceção? Ele não vai parar. Tá? E se eu digitar uma data no formato errado aqui, ele também vai embora e vai falar que a data é inválida. Tá? Então, isso daqui é extremamente importante conhecer o tratamento de exceção.